Vamos então, finalmente, ao último capítulo da nossa leitura comentada do Caminho da Servidão, do Hayek. E desculpa que esse vídeo demorou um pouco pra sair, mas entre viagens e eu ficar epicamente doente, isso acabou sendo bagunçado. Mas vamos ao último capítulo, as perspectivas da ordem internacional. E o contexto desse capítulo aqui é o seguinte, é muito importante isso, porque esse é um capítulo muito bom, ele começa muito bem, mas termina em provavelmente algumas das piores coisas que o Hayek escreveu na vida inteira dele. O que é meio triste. O contexto é o seguinte. Esse livro foi escrito ao longo dos anos 40, foi publicado em 1944, ao ponto em que o Hayek estava se preocupando, bom, então como é que vai ser a ordem política internacional, especialmente na Europa, depois da Grande Guerra, certo? A gente não vai ter uma Alemanha, a gente vai ter uma França se recompondo, vai ter os soviéticos lá tudo fortes. Ainda vai existir toda essa ideologia de intervencionismo e planejamento econômico. A Inglaterra vai estar muito forte politicamente e militarmente, porque ela venceu. E os Estados Unidos também. Como é que vai ficar essa festa? Okay? Como é que a gente vai resolver esse problema? Esse é o grande problema que ele está preocupado. E assim como vários pensadores da época dele, ele estava se preocupando em como é que a gente evita que essa merda aconteça de novo. Ok, a gente já teve uma primeira grande guerra, a gente já teve uma segunda grande guerra. Alguma coisa tem que ser feita para parar essa sucessão bizarra de a cada 20 anos a gente ter uma guerra muito maior do que a anterior. Porque antes da Primeira Guerra você teve a Franco-Prussiana, você teve outras guerras dentro da Europa que eram cada vez maiores. O Napoleão era a maior guerra na época, depois você teve outra maior guerra na época, depois você teve a Primeira Guerra, quer dizer, só fica pior. Alguma coisa tem que mudar, alguma coisa está fundamentalmente errada e a gente precisa fazer. Então isso é a preocupação que ele tem nesse capítulo. E ele aborda em duas partes. A primeira, ele está tentando refutar basicamente por que a ideia de uma organização econômica internacionalista não vai funcionar. Porque algumas pessoas poderiam falar, olha, é o seguinte, a merda foi o seguinte. A União Soviética tentou fazer planejamento, e a Alemanha tentou fazer planejamento, e a Itália tentou fazer planejamento, e alguns outros países. Só que eles se descoordenaram, e daí faltou. Mas, se todo mundo tivesse planejado junto, ia ter mais recursos para eles dividirem, então menos gente ia ficar pobre, e não ia ter guerra, porque tá todo mundo junto, cantando Kumbaya na comuna gigantesca, e isso não teria dado problema. E ele refuta isso completamente, a gente vai abordar isso. E depois ele propõe uma coisa que é completamente asinina e relixante, que é a ideia de... Não, é só fazer uma federação de estados liberal. É só fazer isso. É só a gente implantar um superestado, mas que não é um superestado, mas que é uma organização política ilegal coercitiva em cima desses países. E eles vão ter poderes de impedir esses países de fazer planejamento central e guerra, etc., mas eles não vão ter poder de interferir dentro desses países. A gente só vai criar uma gigantesca força política internacional e falar que ela vai ser boazinha e só vai evitar coisas ruins. E daí vai dar certo. O que? Você fica entre rir da cara do Hayek com uma proposta dessas ou realmente ficar preocupado que alguém pode ter essa ideia e tentar fazer isso. Mas enfim, a primeira parte, voltando, né? A primeira parte que ele tá tentando bater na ideia de um planejamento internacional, ele tá apontando todos os grandes problemas que aconteceriam isso, porque basicamente ele tá falando, olha, é o seguinte, primeiro, isso não daria certo porque leia esse livro inteiro de novo. Isso não funciona para um país, isso não vai funcionar quando você fizer uma super organização nacional planejadora internacionalista. E o que ele vai atacando ao longo do livro, ao longo desse capítulo, é basicamente o que a União Europeia viria a ser. O que é bem fantástico. Ele aponta várias coisas diferentes que a União Europeia faz, mas ele falhou em perceber que isso seria uma coisa gradual, porque ele estava pensando, mas digamos que a guerra acabou e eles falam, não, então vamos fazer um planejamento central econômico em todas as nações. Quando na verdade o que aconteceu foi que começaram a fazer um bichinho voando aqui. Você é nova, oi bichinho. Mas o que começou foi, não, a gente vai fazer só algum acordo comercial, depois a gente só vai aumentar alguma coisa, depois a gente pode fazer tipo uma união bancária, depois a gente pode fazer uma união de bancos centrais, depois a gente pode ter uma moeda, só que para ter uma moeda a gente precisa ter um planejamento econômico mais integrado, e foi ao longo das décadas virando um planejamento econômico centralizado, como está indo na direção hoje cada vez mais.
E a outra coisa em que ele falhou em prever foi que ele achou que a Inglaterra estaria na cabeça, quando na verdade ficou a Alemanha, o que seria... Se você falasse isso pra ele em 1944, tipo, olha, vai ter um órgão planejador econômico na Europa daqui a uns 30, 40 anos, e o chefe vai ser a Alemanha. Ele ia ficar um pouco confuso. E toda coisa foi inspirada basicamente pela França. Eu acho que ia ter ficado um pouco, sinceramente, confuso. Mas o que ele tá dizendo é o seguinte, não só... a ideia de um planejamento econômico supranacional não vai funcionar, como você vai ter problemas culturais aí. Ele dá um exemplo, olha, é o seguinte, se você tá dentro da Inglaterra e você vai fazer, você consegue até tentar vender a ideia pra galera de, que nem a gente tá aqui no Brasil, você fala, então, a gente vai passar um imposto nos moradores da cidade de São Paulo, que vai ajudar a construir estradas no interior do estado de São Paulo para integrar melhor a produção e a indústria desse país. Porque São Paulo seria a escala da Inglaterra, né? Então, não, mas pra gente integrar melhor São Paulo. Então, assim, o paulista da cidade de São Paulo vai ficar meio tipo... ok, eu pago um imposto para construir uma estrada 100 quilômetros para lá... porque somos todos paulistas, especialmente ingleses, né? Ele dá esse exemplo na Inglaterra, ele fala, você conseguiria fazer esse sacrifício, você conseguiria fazer esse argumento, você conseguiria vender isso para a população, a ideia de uma tarifinha aqui para ajudar alguém 30 quilômetros para lá, porque é a mesma religião, é a mesma cultura, é o mesmo povo, é a mesma história, é a mesma língua, etc, etc. Agora, quando você for passar um imposto nos escoceses para ajudar a indústria tcheca, ou quando você for passar uma regulamentação ou uma reserva de mercado no vinho espanhol para beneficiar alguma indústria polonesa, ou... não vai dar... Porque, primeiro que você não vai conseguir vender isso, porque o cara vai falar, não, dane-se outro país, eu tenho o meu problema, ele tem outro problema dele, eu sei, dane-se, eu quero resolver o meu problema, sabe? Você não tem tanto aquela identificação de outro, isso vai dar errado. E... o que vai acontecer também é que todos os países vão pensar, ele escreve inclusive, pra ler um pouco, eu não gosto de ficar citando tanto, mas ele fala, todos se sentirão em pior situação do que se outro plano tivesse sido adotado. Porque assim, todo mundo vai ter que ser prejudicado. Só que todo mundo vai ficar com a sensação de, pera, o meu país ou região, ou povo, ou etnia ou religião, teria ficado melhor se fosse outro plano. Só que literalmente todo mundo vai pensar isso. Então, todos vão odiar o plano. O que vai criar mais tensões internas ainda. Que é basicamente o que você tem na Europa agora, certo? Você tem os gregos falando, dane-se os alemães. Aí os italianos falando, mas esses malditos gregos. Uma cultura começa a odiar a outra, um começa a brigar com o outro, porque você tem o mesmo problema que você tem com uma democracia. Quer dizer, ele não faz essa crítica, mas é o mesmo problema que você tem, no sentido de que uma vez que você está numa união política onde espoliação é uma forma de obter recursos, todas as outras pessoas são concorrentes. Sendo que quando você está no mercado, onde trocas e cooperação são o jeito de obter recursos, todas as pessoas ao seu redor são aliados potenciais. Então, na hora que você vai para um planejamento socialista, na hora que você vai para um planejamento central, todos os outros países, todas as outras etnias, todas as culturas, religiões, etc., dentro da Europa, ou seja lá onde for, vão ser o seu inimigo, porque você vai estar pensando, por que ele ganhou alguma coisa e não eu? E por que eu tô pagando alguma coisa para ele? Ele deveria estar pagando alguma coisa para mim, ou aquele outro cara deveria estar pagando coisas para nós dois. E você vai ter que começar a ter conflitos pra todo lado, e isso vai dar errado. E ele fala isso no sentido da Inglaterra, ele errou, deveria ter sido na Alemanha, mas ele fala, na prática isso significaria que os ingleses e o poderio inglês determinariam se a elevação dos padrões de vida do camponês búlgaro devem preceder a do macedônio, e se deve caber ao mineiro tcheco ou ao húngaro aproximar-se mais depressa dos padrões ocidentais. Ou seja, algum país, algum grupo que vai estar no comando, alguma elitezinha vai ter que escolher. Bom, quem que vai se dar bem agora? A Macedônia ou a Albânia, ou a República Tcheca, ou a Holanda? Ou... Quem vai se ferrar agora? Eles vão ter que eleger isso. E vai caber a um grupo. E todo mundo vai odiar esse grupo. Como hoje você tem na União Europeia, todo mundo odeia a Alemanha, mas adora o dinheiro dela, entendeu? Você tem essa situação e isso não vai funcionar. É uma crítica perfeita que ele faz. E ele critica várias outras coisas
Como, por exemplo, você lotear. Vamos lotear as nossas áreas de pesca, que é um problema hoje que você tem na União Europeia. Não, então agora a gente vai dividir, porque tem certos países que eles não têm a Hungria não tem acesso ao mar. Então, se a União Europeia tem todos os países que têm litoral, algumas áreas de pesca poderiam ser reservadas para pescadores húngaros. E daí agora a gente vai ter que falar para ingleses. Então, inglês, você não pode mais pescar aqui, onde você e sua família pescam há literalmente séculos, e morreram em várias guerras para defender isso, porque agora um húngaro que você nunca ouviu falar vai vir aqui e vai pescar aqui, e você e o negócio da sua empresa de família de séculos vai explodir e ir pro inferno, e olha, sinto muito, não gostou? Vota aí, exceto pelo fato que não vai fazer a menor diferença. Sabe, não vai voar esse tipo de história, não voa hoje, dá todos os tipos de problema, e acontece aquela coisa. Literalmente todo mundo vai achar que estaria melhor se o plano fosse outro. Então você tem uma situação de convulsão, de conflito social gigantesco, onde todo mundo quer usar a lei para ganhar uma coisa de outra pessoa. Inclusive Bastiat, por isso que eu tô com a camiseta dele aqui. Mas enfim. E feita essa brilhante crítica, essa enorme força de previsão sobre o problema futuro, o Hayek então vai para um vômito intelectual gigantesco que... Uau, esse é o problema, é o que o Jesus Huerta de Soto fala aqui. Ele falou, o Hayek, o problema do Hayek é que ele é um pensador extremamente confuso, em que ele não chega às conclusões finais dos próprios pensamentos dele, das próprias ideias dele. Você olha todas as bases dele e fala, então você vai falar que tipo, tem que arrancar tudo isso e deixar só o mercado controlar, seria melhor porque essas nações não param de atirar uma na cara da outra. E daí o Hayek vai pra direção exatamente oposta, e você fica meio, cara... O que aconteceu? Isso também é o mesmo motivo que o Soto também fala que o liberalismo é uma ideologia falida. Ele fala, deu errado e deu flagrantemente errado. É a ideia de que a gente vai ter um Estado de Direito por uma organização monopolista coercitiva e ele vai só manter a lei e manter o jogo para todo mundo e você vai ter uma Constituição que vai proteger os direitos das pessoas e salvaguardar elas das expansões e tiranias do Estado. E onde que isso foi tentado? Deu errado. O Estado se expandiu, os direitos foram invadidos, o planejamento central foi invadido, o Estado se tornou tirânico, as pessoas se tornaram de fato propriedade dos governantes e a Constituição foi usurpada para se aproveitar das pessoas e a ideia de Estado de Direito foi usada para proteger o crime sistemático na sociedade. Deu errado. Se você medir pelas regras, pela própria regra do que o liberalismo clássico queria alcançar, deu flagrantemente errado. E por isso é uma ideologia falida. Porque onde quer que isso foi tentado, esse poder foi usurpado justamente para ir para o socialismo. Não, legal. Você acabou de dar um monopólio de poder para uma organização e indoutrinar todas as pessoas que elas têm que obedecer a essa organização e dar para essa organização monopólio de força, monopólio de lei, monopólio de poder, monopólio de educação, etc, tudo o que ela quiser, e ainda criar um dispositivo legal onde você está dizendo que eles podem dizer o que é certo, o que é errado, e você pensa, não, o que vai acontecer é que ninguém vai abusar disso, sabe? Claramente ninguém vai se aproveitar disso. Então você criou todo o aparato necessário para uma sociedade socialista e falou, mas os socialistas vão olhar isso e vão respeitar. Não, eles infiltraram isso e viraram o jogo. É lógico o que ia acontecer. É óbvio o que ia acontecer. Você tá colocando um monopólio de poder e esperando que esse monopólio seja bonzinho. Seria a mesma coisa que você falar, olha, é o seguinte, para melhorar o mercado, o que a gente devia fazer é dar monopólios para as organizações e esperar que elas mantenham os preços baixos. Porque isso totalmente vai funcionar. O que é extremamente inocente no mínimo, no absoluto mínimo. Mas ainda assim o Hayek fala, não, olha, o que a gente precisava ter é uma federação liberal. Porque o melhor jeito de organizar que a gente conhece, e ele ainda vai lá e defende democracia. Isso que é estranho, o Hayek ele defende democracia e quando ele encontra um erro, ele encontra certos problemas na democracia, ele tenta resolver isso com certas propostas que ele fala em outro livro, como por exemplo, voto aleatório. Tipo, a gente não elege representantes, a gente só sorteia eles. Quer dizer, o problema não é o monopólio de poder e o monopólio da produção de leis e o monopólio de capital e uma... Não, o problema não é isso. O problema é o voto. Chega a ser profundamente irritante. Mas ele fala, não, então a gente tem essa coisa super bonita que a gente precisa preservar a democracia. Não. E a gente podia fazer uma federação liberal. E o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter uma nova ordem, política, em que a gente vai ter uma grande força, como eu falei no começo do vídeo, e ela vai ter a força, a capacidade
de impedir que as nações façam coisas negativas no sentido econômico umas com as outras. Passar tarifas protecionistas, passar explorações, passar todo tipo de coisa para impedir isso. E ele até critica a ideia de tratados, ele fala, não, porque o que acontece é o seguinte, empresas dentro de países diferentes iam ter problemas uns com os outros. Então, a ideia de você transferir a resolução desse conflito para os países é a ideia de transferir essa resolução de conflitos de entidades de mercado para duas entidades que têm exércitos. O que claramente vai dar uma merda federal gigantesca. Isso não vai funcionar. Então, aí vem a ideia gigantescamente retardada dele. Não, então, o que a gente vai ter é uma organização em cima dessa, só com poder de arbitragem. E esse poder nunca vai se expandir, nunca vai ser usurpado. Não, a gente vai dar poder total pra uma organização com um grupo, e é isso aí. Sabe? E ele não se faz as mesmas perguntas básicas que ele faz pra outras coisas, que ele fala, não, vai ter um planejamento, alguém vai ter que planejar. E alguém vai ter que ser planejado, certo? Então vamos fazer essas perguntas básicas para a ideia de uma federação liberal. Não, eles vão ter os seus representantes e tudo mais, e essa organização vai ter o poder de impedir coisas ruins, vai impedir que países entrem em guerra um com o outro, mas ela não vai agredir esses países, ou não vai interferir, ou não vai tentar mandar deles. Tá, quem governa? Tipo, pergunta básica, quem governa? Vai ter que ter um presidente, vai ter que ter o Jean-Claude Juncker, que é tirando da União Europeia, que vai ter que mijar na cabeça de todo mundo e ele vai ter que ter poder autocrático pra fazer o que ele quiser. Ah, não, tá bom, não, a gente vai eleger deputados, tá bom, então você vai ter, tipo, um regime presidencialista. Não, tudo bem, a gente vai ter primeiro-ministro. Quem vai governar? Quem vai ser o controlador disso? Não, a gente vai colocar juízes. Quem aponta os juízes? Isso vai ser concurso? Sorteio? Presumivelmente. Quem será o cara que vai mandar nisso? Ele não responde isso. Tá bom, quem vai ser mandado? E quem não quiser ser mandado? E quem não, porque ele faz essa pergunta pro planejamento econômico, certo? Ele fala, certas pessoas vão ter que ter a vida delas planejadas e elas não vão querer fazer isso. Pra isso você vai precisar quebrar morais, invadir a propriedade dessas pessoas e planejar a vida delas sem consentimento e fuzilar elas se não quiserem. Tá bom, então ok. Você criou uma ordem política internacional de uma federação liberal, e os países que não querem participar? Digamos, você cria essa união na Europa, digamos, e a Holanda e a Bélgica falam, banana, tamo fora, não queremos participar disso. O que você vai fazer? Fala, não, tá bom, então quem não quiser participar, não precisa participar. Então todo mundo que quiser fazer coisa errada não precisa participar, só quem quer fazer coisa certa vai entrar. Tua ideia acabou de dar errado. Não, vamos mudar a ideia. A gente só vai interferir nos países quando eles fizerem alguma coisa errada, se eles forem agressores. Tá. Mas eles vão considerar isso uma agressão, então na verdade você está dizendo que tem que ter uma organização militar gigantesca dentro da Europa que vai atacar as pessoas caso elas cometam crimes, e ela vai ter que ser financiada por certos países e vai ter controle sobre certos países, mas essa organização nunca vai ser usada para motivos ruins, mesmo que ela tenha o poder coercitivo de taxação e de recrutamento e tudo mais que ela vai precisar ter para isso. Você começa a encontrar problemas extremamente básicos nessa ideia dele, mas que ainda assim ele parece que não percebe. Ele parece que não percebe justamente que ele está criando a base para fazer esse tipo de exploração gigantesca. E é extremamente inocente isso, mas é o que acontece. E ele ainda fala da proteção especialmente das nações pequenas. E é nesse o ponto em que o Hayek perde de spunk qualquer debate pro Mises. Porque o Mises ele observa isso muito claramente na literatura dele. Ele fala, cara, começou a dar errado quando os pequenos feudos educados e pequenas regiões começaram a se amalgamar em países gigantescos, sabe? A Prússia só começou a encher o saco quando ela se tornou a Prússia. Porque quando era aquele bando de educadinho, não dava nada, cara. Eles não tinham poder nenhum pra fazer porcaria nenhuma. Ok? Não tinha problema. Você tinha alguns problemas até localizados nas Balcãs, mas você só conseguiu ter uma Primeira Guerra Mundial quando você tinha o Império Austro-Húngaro, que tinha toda aquela força. Porque antes era só países tendo pequenos tiroteios locais um com o outro. Você não conseguia fazer uma grande, gigantesca mobilização industrial bélica de um país para invadir um outro lado do continente. Você tinha no máximo, sei lá, uns camponeses atirando um no outro a cada 10 anos. Um tiroteio localizado na melhor das hipóteses. Esse era o problema que você tinha. Só que agora você tem as grandes nações. E o Hayek fala, não, mas a gente precisa proteger essas pequenas nações, mas pra isso precisa ter um... Cara,
as pequenas nações, isso o Hans Hermann Hoppe ele também fala, a esperança está em países como Mônaco, Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo. Fala, o problema é que você tem uma França gigantesca, que você tem uma Prússia, uma Alemanha gigantesca, uma Rússia gigantesca, uma Inglaterra gigantesca, que podem dar uma banana pra todo mundo e sair pisoteando a cabeça de todo mundo, e depois fazer organizações econômicas ou políticas para manter essa força. Enquanto você tiver esses gigantescos monopolistas de poder coercitivo, essas organizações criminosas operando na Europa, você não pode falar, não, então a gente vai criar uma organização em que todas elas vão entrar e eles vão, tipo, ficar de boa. Não, isso não vai funcionar. Esse é o ponto em que o Hayek falha miseravelmente. Em que ele realmente acha que uma organização política dessas vai funcionar quando federalismos consistentemente se tornam cada vez mais tirânicos. Só olha toda a organização federalista que tinha dentro dos Estados Unidos na sua fundação, ou mesmo antes da Constituição, vá ler os artigos da Confederação. A federação é extremamente difusa, tanto que sequer você poderia reconhecer que os Estados Unidos eram um país, e que na verdade os estados eram países e você tinha uma federação entre eles. Isso deveria ser a interpretação correta, tanto que o rei inglês, na Guerra de Independência, não se rendeu aos Estados Unidos da América, ele se rendeu aos estados individualmente. Eles eram países. E olha na sossagem que está os Estados Unidos hoje. Não é uma ideia sustentável, não é uma ideia que consegue se manter livre. Mas ainda assim, é a ideia que ele propõe e não funcionaria de nenhuma maneira. Tanto que mais ou menos foi isso que foi tentado ao redor de uma ideia de uma ONU. E olha o que ela é agora. Foi tentado ao redor do Tribunal de Haia. A única coisa que mais ou menos funciona é um Tribunal de Comércio, mas ele é sistematicamente ignorado. E no que se degenerou a União Europeia? No que se degenerou. O Hayek até previu isso, mas você vê a ingenuidade e isso vem da falta de uma base sólida como Rothbard, Mises, Hoppe têm e tinham, ok? Eles tinham a capacidade de passar de uma teoria desde a coisa mais fundamental até uma organização social. Como o Hayek não tem essa base, infelizmente sai essa porcaria pra fechar com chave de lixo, o que é um livro fantástico sobre a impossibilidade do planejamento econômico. Então, é triste que ele termine assim, e é por isso que Hayek às vezes consegue ser até irritante de ler. Mas o resto do livro é muito bom. Fazer o quê? Enfim, a leitura comentada terminou, mas eu agradeço que vocês acompanharam até aqui por este vídeo e por esta série. É isso, em breve começa a próxima.